Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais um episódio. Gente, que acho que esse ano a gente vai bater os 200 episódios do Conversas Sustentáveis, 5 anos gravando conteúdo, né? Que começou como um hobby lá 5 anos atrás. Hoje é um meio que virou um negócio e a gente tem gerado resultado para uma galera e a gente fica muito feliz de ouvir o feedback de vocês e até os feedbacks negativos, né? Eu gosto muito quando a galera confronta porque a gente não sabe tudo e, como eu costumo dizer, eu não quero que vocês acreditem em mim, nem no convidado. Eu acho que a gente está aqui para trazer informação e vocês vão ali e também possam fazer a busca, né? Acho que é o primeiro meio de conscientização que a gente tem, é olhar e que vocês façam essas análises também, né, para ver o que faz sentido ou não dentro dos seus negócios, dentro das suas operações, e como vocês enxergam também essa pauta de sustentabilidade. Então, eu estou aqui hoje com o Glauco. O Glauco, eu vou pedir para que o Glauco se apresente. Eu sempre gosto, Glauco, que o convidado faça a sua própria introdução. Tu vai falar muito melhor de ti. E antes mesmo de tocar no palco, acho que na pauta, contar também quem é o Glauco, como é que ele chegou onde chegou. Acho que a gente tem um quadro novo que se chama Além da Sustentabilidade, que é tipo assim, eu tirei o crachá, quem é que eu sou, né, ao longo da vida, como é que eu me tornei, quais são as minhas experiências. Então, se tu puder dar uma breve resumida, quem é o Glauco tirando o crachá. Claro. Primeiro, Wagner, eu queria agradecer ao convite, a oportunidade de poder, nesse momento, compartilhar algumas ideias, algumas informações tão importantes e agradecer também a sua iniciativa de trazer o assunto de sustentabilidade, que ele não é mais uma questão de importância, né, Wagner? Ele é essencial. Mas muito bem, eu sou o Glauco, como você aí já disse o meu nome não muito comum. Eu sou filho de Meire e Jesuíno, tenho duas irmãs, Cláudia e Glaucia. Minha mãe é bem criativa, né? Glauco e Glaucia, então ela encontrou um nome parecido para minha irmã. Eu tenho 4 filhos, eu estou no segundo casamento, então eu tenho, na verdade, um casal, Pedro e Clara, de 15 e 11 anos, 12 anos, e também a minha esposa tem 2 meninas, que é a Manuela e a Helena, de 15 anos. Então, entre os meus e os dela, nós temos 4 filhos, né? Eu amo a minha família, eu amo estar com eles, eu tenho uma atividade profissional bastante intensa, com muitas viagens, mas eu preservo com muito carinho o meu final de semana para poder viver ao lado de quem eu amo tanto, que são os meus filhos e a minha esposa, né? Eu tenho uma carreira, Wagner, bastante interessante, no sentido de que eu comecei no setor automotivo. Eu trabalhei 19 anos na Pirelli, eu comecei como estagiário, fiz uma bonita trajetória, chegando à direção comercial do mercado brasileiro e alguns países da América do Sul. Nesses 19 anos que eu trabalhei na Pirelli, eu tive uma interrupção, eu saí para uma empresa que era uma divisão da Monsanto, no seu momento ela chamava Solutia, fiquei 1 ano e meio, a Pirelli me fez um convite, voltei, e foi quando eu complementei a minha etapa de passagem na Pirelli. A Epson me fez um convite, foi bastante desafiador entrar no setor de tecnologia, depois de toda uma experiência no setor automotivo. Algumas grandes motivações para essa transformação foi o fato de eu também ministrar aula em cursos de MBA na Fundação Getúlio Vargas. Eu senti a falta de ter vivência em setores diferentes do setor automobilístico, e a Epson me proporcionou uma experiência no setor de tecnologia, na qual eu faço parte nos últimos 7 anos. Eu também faço um trabalho de participação em conselhos de administração. Na verdade, eu faço parte de um conselho, como presidente do conselho de administração de uma empresa do setor automotivo. Essa é um pouco a minha história. E uma curiosidade, Wagner, apesar de ter toda uma trajetória bastante focada em business, a minha paixão é psicologia. Eu fiz um mestrado em psicologia e eu tenho forte planejamento futuro de migrar de carreira, isso depois de finalizar a minha trajetória profissional como executivo, que ainda tem alguns bons anos adiante, mas o meu futuro vai ser muito focado em atendimento de pessoas para a parte de, realmente, terapia mesmo. Eu acho que a psicologia é muito contributiva para a sociedade e esse é um dos meus planos para o futuro, Wagner. Esse é o Glauco, de maneira resumida.
Incrível, incrível. Eu particularmente também, eu tenho essa minha parte muito conectada. Tu falou de psicologia, eu sempre gostei de estudar muito. Eu pratico meditação há 15 anos, né? E sempre gostei de olhar para dentro. Lá dentro do Conversa Sentada, a gente montou um ecossistema que é focado obviamente, em negócios e inovabilidade, que a gente chama, né, ajudando as corporates dentro desse meio, mas a gente bate muito nessa tecla de quem a gente é, né, de se encontrar para ficar muito mais... Eu falo assim, ontem eu estava palestrando num evento da indústria calçadista e eu disse para lá que quando a gente começa a se encontrar e se conhecer, fica muito mais fácil o caminho. Verdade. Não quer dizer que não vai ter dificuldades nesse período, mas pelo menos quando tu sabe, não, é para lá que eu vou, é muito mais fácil de tu dizer não por tudo que está no teu entorno. Total. E então, assim, muito legal isso, porque eu acho fundamental também essa parte de psicologia das pessoas se entenderem. Acho que quanto mais a gente olha para dentro, mais fácil a gente consegue saber, acho que a gente consegue tornar esse mundo um pouco melhor, assim, deixar o nosso papel de uma maneira, acho que muito além do campo estritamente profissional, né, que é onde a gente fica olhando. Mas é legal que você trouxe, Wagner, porque eu li sobre a sua história e eu achei muito interessante o percurso que você fez para se tornar um empreendedor e acreditando na geração de lucro, impactando positivamente na sociedade, na sustentabilidade, né? Mas essa sua conversão a entender o processo de importância da sustentabilidade, eu vou usar uma palavra um pouco forte, tá, Wagner? Para a gente ser sustentável, a gente precisa ter amor ao próximo. E o próximo não é amar só o próximo como pessoa, é amar a natureza, né? Então, ser sustentável, o caminho que você percorreu defendendo essa bandeira de sustentabilidade, para a pessoa ter essa evolução real, genuína, e não aquele greenwash que a empresa divulga para tentar ganhar seguidores ou novos clientes. Então, o que eu quero trazer para ver essa evolução de amor ao próximo, é muito necessário um trabalho interno de inteligência emocional, de espiritualidade, que você aí trouxe aí, quantos anos você fazendo o seu tratamento interno, né? Então, é interessante perceber que não à toa o seu fruto de se preocupar com a sustentabilidade tem algo muito forte dentro de você sendo trabalhado há muitos anos. Sim, perfeito. Obrigado. Eu costumo dizer que ontem, inclusive, dentro dessa palestra, eu estava dizendo isso, né? Que a gente acaba trilhando um caminho na vida que, quando a gente busca algo além do material, que é super importante, ninguém aqui é contra, tu quebra um pouco da barreira que a maioria das pessoas não entende, porque às vezes tu já tem certo padrão que as pessoas, tá, mas para que tu tá fazendo mais? E aí, às vezes, quando tu diz... esse tempo vocês fizeram uma pergunta no podcast, falaram como é que eu queria ser lembrado? E eu digo, por ser uma pessoa do bem. Não estritamente, e através do meu negócio eu quero que prove isso, né? Eu digo que o empreendedorismo é a minha forma de ser um ativista daquilo que eu acredito, de como a gente pode deixar o mundo melhor e sem precisar, porque a gente vive muito num ponto de polaridade, né? O certo ou errado, bem ou mal, e lucro ou propósito, e eu costumo dizer que entre o branco e o preto tem vários tons de cinza, né? Total. E a gente tenta, dentro dos negócios lá do Conversa, Sustentáveis com as empresas, a gente fala muito sobre isso, assim, o que eles estão construindo, por que eles estão construindo o que estão construindo, onde é que querem chegar. Muitos são altos executivos que começaram a se fazer essa pergunta depois na jornada. Né? Porque às vezes a vida vai te levando, tu vai trabalhando, tu entra naquela rotina de tem que fazer, tem que acontecer, e o mercado te cobra, e às vezes tu nem sabe mais por que tu tá indo para aquele caminho. Sim, total. E é difícil voltar também, às vezes, né? E a gente tenta fazer essa reflexão. Agora a gente está, até um parênteses antes da conversa, do ponto principal, a gente está desenvolvendo um hub físico de inovação sustentável. E a gente começou agora com esse projeto, já estava um tempo falando de Smart City, conversando com algumas cidades aqui na região sul, e, enfim, o projeto vai andar. E uma das premissas que eu disse tanto para o parceiro, para investidores, para empresas que estão comprando essa ideia conosco,
é que eu falei, cara, a gente tem que focar em bem-estar, porque tem que ser um local onde as pessoas se sintam à vontade para estarem, de um ambiente que tenha verde, que tu possa ir lá com teu filho, com teu pet e também poder trabalhar. Porque se for para fazer mais do mesmo, eu prefiro não fazer. Muito bom. Até a gente está com um fundo de investimento e a gente vai fazer uns aportes em startups de sustentabilidade, impacto. E aí, na minha conversa, eu digo, olha, é isso que eu vejo. Isso aqui é o que o mercado está fazendo. E a gente está vendo que não está tendo muito resultado dentro dessas ações. Eu compro essa ideia aqui. Se vocês comprarem essa maluquice, a gente pode fazer, porque é o que eu digo, eu não sou o dono do dinheiro, eu sou o maluco executor, e eles não são o dono do dinheiro, então eles decidem, e aí, graças a Deus, a galera tá achando, vamos ver o que esse guri aí que tá pensando da vida vai fazer. Então, é muito focado nisso, assim, em legado, em propósito, a gente vai embora desse mundo, essa é a maior verdade. E quando a gente se dá conta disso, eu falo, a gente não ia desperdiçar tanto tempo errado com outras coisas, né? A gente racionalmente sabe que vai embora, mas às vezes emocionalmente eu acho que não sabe, porque a gente desperdiça tempo com tantas outras coisas e energia com coisas que daí fica, não deveria ter gastado tanto tempo, né? Muito certo, Wagner, muito bom. A sua reflexão é bem importante e mais do que ser possível, é necessário encontrar esse equilíbrio de sustentabilidade com o negócio, a gente já vai entrando um pouco aqui no terreno que você vai conduzir comigo, mas as empresas, elas precisam de fato entregar resultado, porque sem resultado não existe funcionário para trabalhar, não tem dinheiro para pagar salário, não tem dinheiro para fazer ações sociais que as empresas fazem. Então, para que a bicicleta continue andando, a empresa precisa gerar lucro, né? E essa consciência de trazer soluções sustentáveis, mas que sejam sustentáveis também no sentido financeiro, esse é o grande desafio das empresas, né? Mas não é lucro a qualquer custo, porque não tem mais espaço para isso na sociedade que a gente vive, por um simples motivo, Wagner. Não existe outro planeta para a gente viver. Até que consigam descobrir um planeta substituto do planeta Terra, é esse que é o nosso habitat. E se a gente não cuidar desse habitat, é aquela história, vai ficar mais caro o futuro do que é hoje se não houver os cuidados necessários com o meio ambiente. O mesmo se aplica para a saúde. O preço chega, se você não cuida hoje da sua saúde, lá na frente vai ser mais caro, que você vai ter que comprar remédio, que você vai ter que fazer tratamento, e mais caro do que a vida não existe, que você vai perder a sua vida, né? Então, a gente vive um momento de extrema necessidade das empresas perceberem a necessidade de transformação. Por outro lado, também é muito importante que haja esse equilíbrio de buscar soluções sustentáveis também no aspecto financeiro, para que a roda continue girando, para que as empresas gerem resultado e consigam sobreviver no mundo cada vez mais complexo, como negócios com margens mais baixas, mais apertadas. Então, tem essas duas vertentes que precisam ser encontradas. Isso, e já agora a gente trazendo, como é que tu vê, seja como a Epson, está sendo esse aculturamento da liderança, né, porque tem muita pressão de gerar resultado, e eu concordo 100%, eu acho que uma das frases que eu acabo falando, que não é minha, mas hoje, de tanto que eu falo, eu brinco com a galera que ela é minha, que não existe negócio verde que fecha no vermelho. E aí, mas só que as pessoas acham que não, eu tenho que ser assim, enquadrado, ou essa foi minha criação. Ontem eu estava numa roda que depois estava falando o pessoal da Randon, da SLC e da SAP juntos, e a gente está falando muito da mudança de gestão, né? Porque, ao mesmo tempo, eu estou lidando com um 60 a mais, mas com um jovem de 18, 19 entrando no mercado, com visões distintas do mercado. E como é que a gente pode trazer uma visão empática dentro disso, que associe o clima, justamente como tu falou, não somente a uma pauta política, como muitos estão achando, ou ativista, e sim como uma gestão de risco, porque aqui no Sul, eu digo para a galera, cara, tivemos enchente agora. Sim. Tá? E tu acreditando ou não, eu digo, o teu negócio foi afetado. Claro.
Mas não foi a mudança climática, foi gestão. E eu acho que também tem falhas de política pública sobre o que aconteceu, tem muitas, principalmente a gente que estava a fundo aqui, a gente participou de um programa de cidades resilientes junto com a prefeitura aqui de Porto Alegre, mas também existe isso e, inegavelmente, tendo falhas políticas ou não, foi afetado os negócios, perda de dinheiro, capital caro. Então, dentro de todo esse contexto, como é que vocês têm atuado isso? Como é que está sendo essa disseminação dentro das lideranças, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo algo top-down. Sim. Você tocou em vários pontos, eu vou procurar dividi-los e, de alguma maneira, abordar tudo que você trouxe. Primeiro, começando no aspecto da região sul, especificamente, que, sem dúvida nenhuma, a gente poderia aqui fazer um podcast só para discutir o quanto houve deficiência da gestão pública para que causasse todo esse desastre na região sul. Mas uma coisa é verdade, Wagner. Por melhor que seja a gestão de qualquer região, a natureza é mais poderosa de qualquer gestão. Então, o que poderia acontecer, não exatamente agora, mas mais cedo ou mais tarde, o poder da natureza, quando ele entra em um desequilíbrio causado pelo mau cuidado, a conta chega, é certo. Então, o primeiro aspecto é, independente da gestão pública, existe sim uma consequência clara, e mais do que clara, comprovada, de que as questões de maltratos à natureza de diversas formas traz sim consequências a questões climáticas e naturalmente isso afeta todos. E olha como é menos inteligente do que a gente imagina. Às vezes, as empresas deixam de investir em certas atitudes que poderiam ser mais sustentáveis. Exemplo, o governo que deixa de fazer determinado investimento porque não tem recurso, porque tem dificuldade de recurso, mas ficou muito mais caro a conta de ter que corrigir todo o desastre que aconteceu no Sul do que se houvesse tomado as devidas medidas anteriormente, evitando todo esse desastre. Sem dizer, obviamente, a questão das vidas que sofrem e vidas que se vão, que, mais uma vez, aí não tem preço, né? É irreversível, não tem dinheiro que pague. Mas foram poucas pessoas. Espera aí, mas e se essas poucas pessoas fosse, que não é o caso do Sul, foram muitas, né? Mas o que eu estou dizendo é, ainda que seja um efeito numa sociedade mais limitada de número de pessoas, se é a tua mãe, se é teu filho, então é muito relativo, poucas pessoas. Onde há uma pessoa, onde há uma vida, essa vida tem valor, né? Então, entrando por essa porta, primeiro, Wagner, aí eu exploro de que primeiro precisa haver uma conscientização das pessoas, porque as empresas não são monstros CNPJs. As empresas são feitas de várias pessoas que têm comportamentos, que tomam decisões, né? Então é preciso coragem, é preciso liderança. Eu acho que essa é uma palavra muito importante no que se refere a como líder de uma empresa, ou como líder de um mercado, ou como líder em qualquer sapato que nós estejamos, que nós sejamos, de fato, líderes inspiradores para um caminho mais sustentável, mas eu reforço num caminho mais sustentável que traga resultado. E aí já vou entrando em outras camadas da Estado. O que a Epson, por exemplo, eu atuo na Epson, uma empresa de impressão. Como uma impressora pode ser mais sustentável se a própria impressão existe uma discussão, precisa imprimir, não precisa? Então, o aspecto da impressão, por si só, já traz uma série de discussão. Claro que também existem outras discussões da importância no processo de educação, de você escrever, de você... Então, é necessário a contribuição do papel impresso para você escrever, como parte do complemento do processo de aprendizagem. Mas a questão é, como eu imprimo? Então, eu trago para você um conceito muito relevante que está na essência da existência da empresa que eu atuo, né? No desenvolvimento de nossos produtos, já foi caracterizado que todo novo produto precisa trazer uma contribuição real de melhora da entrega para ser mais sustentável no meio ambiente. Exemplo, impressão.
foi lançado um produto em todos os países do mundo, e agora no Brasil bastante forte, que é uma tecnologia de impressão a fio. Por que eu vou tratar sobre isso? Porque eu vou te trazer o resultado final do quanto é possível entregar mais resultado de maneira sustentável para as empresas. É por isso que eu vou te trazer a abordagem que eu falo daqui para frente. Uma impressão corporativa, nos anos, sempre foi feita através de uma impressora laser. A impressora laser, Wagner, eu não sei o quanto é de conhecimento das pessoas que eu vou trazer essa informação, ela não é muito, ela é absurdamente agressora ao meio ambiente. Porque ela tem 8 etapas de impressão. Dentro dessas 8 etapas de impressão, são muitas peças que estão dentro do equipamento, para que, de fato, consiga gerar muito calor para que o toner é o que imprime. O toner é um pó plástico. Muitas pessoas não sabem disso. O toner é um pó plástico que a impressora se faz como um forno, através de um fusor, ela esquenta esse pó plástico, derrete e imprime. Se a gente pensar quantas toneladas de plástico já foram jogadas para a impressão do papel e eliminadas no meio ambiente, é um absurdo a conta de toneladas e toneladas de plásticos gerados no meio ambiente. Então a Epson decidiu, como proposta de sustentabilidade, investir e colocou muito recurso. Nós temos uma das empresas com maior patentes do mundo para conseguir criar a tecnologia frio, né? A gente não tem mais calor nas nossas impressões. Como é que ela funciona? Ela tem uma tinta pigmentada, com muito menos processos de impressão, porque ela tem menos peças também, que não precisa esquentar. Puxa, mas ok, Glauco, mas aí, primeiro que essa transformação de um processo de impressão de quente para frio faz com que eu não preciso do toner plástico para imprimir. É uma tinta e uma tinta pigmentada que não borra, que não perde a sua impressão nem raspando com álcool. Assim, a gente tem vários testes comprovando, e inclusive em laboratório, 200 anos de manutenção da impressão com a tinta pigmentada no papel. Agora entra no grande ponto, Wagner. Cada substituição de impressora laser por impressora a frio que nós temos com a tecnologia chamada Heat Free, que a Heat Free é nada mais a explicação técnica que eu trouxe para você agora, faz com que reduza o consumo de energia elétrica em até 86%. Então, primeiro que eu estou gerando muito menos plástico no meio ambiente porque não tenho toner imprimindo com plástico derretido. Segundo, que eu permito às empresas reduzirem seus custos. Olha lá o que eu falei do equilíbrio de sustentabilidade com resultado. O custo de energia elétrica é tremendo nas empresas. Eu vou dar alguns dados reais para você. Nós substituímos as impressoras da Petrobras, por exemplo. Petrobras tinha equipamentos de impressora laser, transformaram o seu parque para impressora a frio. 3.000 equipamentos durante todo o processo do contrato de vigência que nós temos com eles, traz uma redução de R$120 mil por mês de energia elétrica. Então a gente está falando de uma solução sustentável, que exige menos energia elétrica, o que é também sustentável, menos plástico no meio ambiente, entregando resultado para o cliente final com menos consumo de energia elétrica. Vamos falar em produtividade. Como é um equipamento com menos peças e como ele não tem calor, o grande inimigo de qualquer equipamento eletrônico, ou que eu vim do segmento de pneu, a mesma coisa, né? Pneu é o grande inimigo, calor é o grande inimigo do pneu. Se você consegue fazer com que o pneu trabalhe mais frio, ele dura mais. Se você consegue criar um equipamento eletrônico que precisa de menos calor, ele dura mais. E a complexidade da produção de equipamento nosso a frio é muito menor do que a complexidade da produção da impressora mesmo. Ele tem menos peças. Mais de 50% de redução na eliminação de resíduos sólidos no meio ambiente é outro aspecto positivo para a sustentabilidade. E quando a gente fala em questões de produtividade, como o equipamento não esquenta, Wagner, não precisa de manutenção na mesma proporção que um equipamento a laser.
Então, a gente tem alguns dados, depende do tipo de empresa que faz o outsourcing de impressão. Então, uma Petrobras, por exemplo, contrata uma empresa que faz a prestação de serviço de toda a impressão para a empresa deles, lá da Petrobras, e como outras empresas do Brasil, a grande maioria. As empresas que fazem essa prestação de serviço para os clientes finais, para cada 1.000 equipamentos laser, uma empresa de prestadora de serviço precisa de 10 técnicos. Enquanto uma empresa prestadora de serviço com 1.000 equipamentos a tinta, a frio, precisa de um técnico. Você reduz custo técnico, e essa redução de custo técnico faz com que também as empresas possam utilizar os funcionários para outras frentes mais importantes da empresa, sempre proporcionando melhoria da entrega de serviço para o mercado. E, além disso, a máquina não para, porque como ela tem menos intervenção técnica, ela permite mais produtividade. Olha que coisa espetacular, Wagner. Mais produtividade, redução de custo e maior cuidado do meio ambiente. Então, eu acredito que isso é inspirador para que outras empresas, de fato, procurem soluções. Custa caro, você tem que fazer investimento, pesquisa e desenvolvimento, mas depois você colhe frutos, Wagner. Então, assim, eu tentei abordar de uma maneira bem explicativa, mais profunda, do quanto é possível, e mais do que possível necessário, encontrar soluções sustentáveis para as empresas, mas eu insisto, sustentáveis nas duas pontas, sustentável para o meio ambiente, mas também sustentável para que as empresas consigam reduzir seus custos. Muito bom, porque isso vai bem no cerne do que a gente tem trabalhado dentro desse ano, que é o modelo de, que nem tu falou, P&D, tu vai atrás, existe sim um investimento, né? E como qualquer negócio, tu precisa investir para melhorar. Acho que isso é uma premissa, e a gente, olhando mais como o Brasil, né? A Epson é uma empresa global, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Na questão de P&D, ainda é visto por muitas empresas ainda como um custo e não como um meio de solução. E as empresas que mais investem em P&D geralmente são as que mais faturam, né? Países que investem mais são os que mais são desenvolvidos. E atua muito no outro cerne que eu ia falar, né? Que é justamente dentro desse ponto, vocês conseguiram o que é o cenário ideal: redução de custo, a redução do plástico, acaba sendo um win-win, né? Bom para o cliente, bom para vocês, e dentro disso, vocês conseguem manter a competitividade financeira dos produtos com os concorrentes? Sim, porque quando a gente fala em redução de energia elétrica, naturalmente, isso faz parte da composição do custo da empresa. Quando a gente fala em menos chamado técnico para uma empresa que precisa 10 técnicos para atender 1.000 equipamentos laser e um técnico para equipamento a frio, que é o nosso equipamento, também você proporciona uma redução de custo para a empresa. Então, mas o ponto é, como você disse muito bem, foi necessário, sim, muitos anos e muito esforço de engenheiros japoneses trabalhando para encontrar uma solução, que não é simples, mas tudo parte do que eu quero para mim, Wagner, sabe assim? Uma empresa que apenas busca redução de custo, melhora de resultado, através de um olhar a curto prazo, não é sustentável nem mesmo para a empresa. Essa que é a questão. Então, é importante que haja uma mudança e uma transformação na essência do porquê que aquela empresa existe, qual é a missão dela, e é necessário entrar na missão dela esse compromisso maior do que o curto prazo, sabe, Wagner? Perfeito. E quando tu olha assim para cá, para América Latina, Brasil, como é que tu enxerga os movimentos das empresas, tanto parceiros quanto fornecedores, a cadeia de vocês têm conseguido ir além disso? Obviamente que já estão fazendo um baita movimento, isso aí eu acho fenomenal, mas como é que vocês também olham para fornecedores para trabalhar olhando sustentabilidade e eficiência? Essa é uma pergunta importante e necessária para todas as empresas, e eu traria um ponto antes sobre a sua questão, que é a necessidade da regulamentação de uma série de questões para que empresas tenham melhor avaliação na Bolsa de Valores, elas precisam ter atitudes sustentáveis, né? E dentre
as atitudes sustentáveis, cada vez mais se olha também para quem você compra, para fornecedores que você compra, se de fato são empresas que estão associadas a movimentos que de fato entregam essa preocupação com o meio ambiente. Então, assim, a primeira resposta é sim, a Epson tem um movimento muito claro de escolha de seus fornecedores que tenham iniciativas e que tenham, de fato, compromissos com o meio ambiente. Então, faz parte, sim, do rol da nossa empresa. Não só esse aspecto, mas eu traria outras iniciativas que são muito importantes, além da produção de nossos produtos mais sustentáveis. Em 2024, muitas pessoas não sabem, mas a Epson alcançou o objetivo de 100% de energia renovável em todas as localizações qualificadas da Epson, né? Nós temos um compromisso global até 2030 de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em sua totalidade, reduzir em 100% até 2030. Um compromisso de, em 2050, se tornar uma empresa carbono negativa e eliminar o uso de recursos não renováveis. Então, assim, isso que eu estou trazendo para você são compromissos assumidos perante todos os sócios e, de fato, nós temos antecipado algumas entregas, né? Outras coisas importantes além desses compromissos. A nossa tecnologia em si, ela já é uma tecnologia limpa que gera menos resíduos no meio ambiente em função de tudo que eu expliquei para você. Além disso, mesmo assim, toda empresa ela traz uma questão de agressão ao meio ambiente. Nós geramos agressão ao meio ambiente, que nós geramos lixo. Todos nós temos uma contribuição, infelizmente, negativa para a natureza e que precisa ter a responsabilidade de cuidado. Por isso que se cada pessoa tomar cuidado, quanto tempo fica no chuveiro, que tipo de lixo que você está gerando. Por exemplo, no Japão, que é a nossa sede mundial. Wagner, é incrível você caminhar no Japão e não ter um lixo para você jogar na rua. Porque tudo parte do princípio que o lixo é seu. Então, você é responsável por ele. Leve esse lixo para onde você tem que levar para a tua casa e ali você vai dar o tratamento adequado. A rua não tem que ter lixo. Então, isso faz com que você perceba o quanto você gera de lixo, né? Então, dentro desse conceito em que há uma responsabilidade sobre aquilo que tem de geração de agressão ao meio ambiente... E até a conscientização, desculpa recordar, até a conscientização se vale a pena pegar uma coisa para ficar carregando lixo, né? Pois é. Então, isso faz a gente refletir. Peraí, então, o que eu posso fazer para gerar menos lixo? Eu vou consumir esse tipo de produto, porque ele gera menos resíduo no meio ambiente. Por aí que passa o senso de responsabilidade. Mas um outro movimento muito bacana que a gente tem um programa de plantio de árvores mesmo, que é uma fundação chamada Reflorestemos, é uma fundação que está no Chile, e eles fazem um SOS para as Matas Atlânticas da América Latina, um processo muito poderoso, com mais de 15 mil árvores plantadas em florestas da América Latina. A Patagônia é um grande foco também desse projeto. Então, assim, cuidado desde a geração do seu processo produtivo, cuidado com a escolha dos seus fornecedores e cuidado com o que você pode, de fato, cuidar do meio ambiente após a sua produção de produtos no mercado que geram, de fato, resíduos, por menor que sejam, né? Então, esses são alguns movimentos. Quando você fala do Brasil, o Brasil é um país pioneiro no que se refere a iniciativas sustentáveis, com várias fontes de energia sustentáveis, né? Eu digo que no ambiental a gente vai bem assim, em vários aspectos. A gente, às vezes, peca muito na questão do S e do G, né? Sim, verdade. Você tem toda a razão. E são desafios que precisamos aí, dentro do nosso universo, contribuir para que haja uma melhora. A COP30 no Brasil vai ser uma coisa muito bacana, eu acho, para o país. Inclusive, nós teremos novidades de Epson no COP30, estaremos lá junto com o COP30. Como a impressora sustentável da COP30, está tudo caminhando para que seja assim. Então, acho que dessa forma, Wagner, com responsabilidade... Vamos estar lá também. Muito bom, muito bom. Então, dessa forma, Wagner, tudo volta para a essência do início da nossa conversa. Responsabilidade parte do indivíduo para a sociedade. Enquanto os indivíduos não perceberem a importância e o impacto delas na vida dos outros, e aí passa por o que nós falamos, a percepção
E, assim, a palavra é adequada para o que eu quero trazer aqui para esse fórum. É amor. É amor, Wagner. Amor ao próximo, é percepção do próximo, é percepção... para que eu vou fazer um produto mais sustentável? Para cuidar do meu filho, para cuidar do meu vizinho, para cuidar do quem está na China, para cuidar de todos que estão nesse planeta, né? Então, quando a gente pensa no próximo, naturalmente amplia o nosso senso de responsabilidade como empresa. Não, e esse é um ponto muito legal, porque eu costumo dizer, pô, tenho amigos empreendedores, amigos que já fizeram exit e tal, e a gente troca muita ideia, porque eu falo muito eu questiono muito o status quo, né? Todo mundo, mas tem que ser assim. Eu digo, tá, mas por que tem que ser assim? Quem disse que deveria ser assim? Sim. Porque, não, mas fulano lá fez um deal e fechou um negócio por X milhões, multimilhões, bororó. Tá, mas é uma pessoa toda que precisa de remédio para dormir, pessoa que não sei o que. E eu digo assim, esse bem-sucedidismo eu não quero para mim, né? Mas o plano lá, o cara não consegue manter um relacionamento com as pessoas porque é uma pessoa extremamente difícil de lidar, egoísta. Eu digo assim, isso é sucesso? Porque para mim não é. Muito bom, Wagner. Muito bom que você está abordando. E às vezes a gente fica assim, dentro dos negócios, que nem tu disse, tu falou a palavra amor, e eu sou um cara que eu falo muito isso, né? E às vezes o cara fala, é o último romântico. E eu digo, não, mas eu acho que a forma que... e aí entra o lado espiritual, de como eu acredito que a gente está aqui por alguma razão, né? E com certeza a razão não é comprar o carro do ano, nem comprar a melhor casa. Óbvio que é importante tu poder desfrutar, oferecer disso para tua família, óbvio que isso é incrível, mas eu acredito que a gente está aqui por mais do que isso, né? E a gente vê alguns movimentos que eu falo assim, eu vejo a galera questionando muito essa geração mais nova, e eu digo que toda geração sempre critica a que está vindo, né? Sim. Eu digo, pô, o meu irmão mais velho falava que a minha geração não sabia brincar, porque a brincadeira deles era mais legal. O meu pai falava que a geração do meu irmão também não, porque daí eles também não querem pegar pesado no trabalho. E sempre vai ser isso. E eu acho que, como todos os seres humanos, a gente sempre vai ter defeitos e vamos ter qualidades. E esse tempo eu estava conversando com um parceiro meu que é CEO de uma empresa de capital aberto, e a gente estava falando. Essa geração, eles vêm com outros valores. Mas é que hoje eles não querem trabalhar, não querem... Não, eles não querem trabalhar com as mesmas motivações que a outra geração queria. Eu nunca tive pessoas, por exemplo, perto de mim, que querem trabalhar pela causa. Pô, acho muito incrível o que tu tá fazendo, eu gostaria muito de trabalhar contigo. Ou seja, ele nem sabe quanto ele vai ganhar, se eu posso pagar, mas ele quer porque ele acha incrível o que a gente está construindo, né? Ele sente pertencente de algo. Antigamente, eu lembro que uma vez eu disse para o meu pai que eu não queria trabalhar num lugar... Eu comecei a empreender, foi muito engraçada a história, porque eu nunca sonhei em ser empreendedor, fui atleta boa parte da minha vida lá. E aí, quando eu contei para o meu pai como eu via a vida, os negócios, ele falou, cara, isso é bonito no livro, mas não funciona na vida real, né? E, claro, a experiência dele de vida, de crescimento, foram outras, né? E é óbvio que ele não falou pelo meu mal, mas só que era a experiência dele. E eu digo, cara, mas se é para viver essa vida que tá todo mundo vivendo e tá sempre todo mundo reclamando de tudo e nunca tá bom, eu não quero participar disso. E aí foi através de uma rebeldia que eu fui construindo o que a gente vem fazendo desde a época que eu era do setor de energia. Eu sempre tive essa filosofia de vida, de construção de negócio. E aí, quando a gente vai pegando esse gancho com geracional, eu acho que essa geração ela tem muito desse engajamento que as pessoas acham que não tem. Tu trazer ela para perto, trazer ela a sentir pertencente, não vai ser mais só pelo dinheiro. Não, eu vou aqui, vou ganhar 15, 20 mil por mês, eu vou comprar um carro, vou não sei o quê. Só isso para ela, antigamente, tu aceitava. Odeio meu trabalho, não sei o quê, mas eu tenho um bom cargo, moro num bom bairro, tu submetia a ser infeliz no trabalho para ter uma vida mais ou menos ok no pessoal. E eu acho que essa geração tem isso, né? Eu acho que a nossa função como líderes hoje é também saber entender como engajar e trazer essas pessoas para dentro, né? Você sabe que eu me provoco muito nesses dois aspectos que você tocou agora. Geração e o que é ser bem-sucedido. Primeiro, no quesito de geração. Qual é a minha geração? A verdade é que todos nós somos da mesma geração.
Porque a geração é aquela que eu estou vivendo hoje. Aqui passou, eu não volto mais, eu não transformo mais ela. Aqui está por vir, nem sei se vou estar aqui, Wagner. Então, qual é a minha geração? A minha geração é a mesma que a do... É claro que estou sendo provocativo, tá? A minha geração, com 46 anos, é a mesma geração do meu filho com 15, da minha filha com 12. Porque nós vivemos no mesmo ano que aqui, estamos respirando nesse ano de 2025. Então, a nossa geração é a mesma. A diferença é que eu tenho uma bagagem de vivência de anos anteriores que eles não tiveram e que, naturalmente, faz com que os nossos pensamentos, por termos nascido em momentos distintos, sejam também distintos. A questão é, partindo do princípio que somos todos inteligentes, o que eu tenho que aprender com o meu filho minha filha de 13, o meu filho de 15, que é importante para a vida de hoje e de amanhã, assim como eles também precisam aprender com o nosso ponto de vista da sociedade, que é diferente por termos nascido numa época anterior. Então, o primeiro ponto que eu gosto de ser provocativo é a geração é igual, estamos todos vivendo o hoje. E o que nós podemos nos complementar como aprendizado, porque o acúmulo da sabedoria é só positivo para que as coisas melhorem no convívio entre as pessoas e com o próprio meio ambiente. Então, o primeiro ponto que eu provoco é esse. A troca de sabedoria entre as diferentes idades faz com que a sabedoria fique maior e, naturalmente, eu perceba melhor o segundo ponto que você tocou. O que é sucesso? O que é sucesso é muito mais do que... O sucesso, na verdade, né, Wagner, ele daria um outro podcast também, né? Mas... Não, eu estou pensando depois ali, tu vai me passar o teu contato, a gente gravar para o Além da Sustentabilidade, fazer um falando sobre isso. Cabe muito, porque o sucesso, ele para mim, passa por vários pontos, e dentre eles são o quanto eu sou feliz, o quanto, de fato, eu estou melhorando como pessoa a cada dia que eu acordo, se de fato eu sou melhor do que ontem, se eu estou sendo alguém como referência positiva para aqueles que estão ao meu redor, ao próximo, mas não o próximo como só o meu filho, o próximo é aquele que está próximo, aquele que trabalha comigo, aquele que eu encontro no mercado quando eu vou fazer uma compra e encontro a caixa do mercado todos os dias, ela é uma próxima. E qual é o meu poder de influência ali, né? Exato. Então, qual é a minha contribuição positiva com o próximo de maneira bastante ampliada? Obviamente, aquilo que eu desejo para a minha profissão, aquilo que eu desejo para a minha família, é como se fossem vários pilares que vão determinar o que é o sucesso, mas a essência do sucesso, para mim, passa pelo que você trouxe no começo do podcast, que é: para que eu estou aqui? Eu estou tornando melhor tudo aquilo que está ao meu redor? A minha passagem por esse planeta está sendo positiva para todos aqueles que estão ao meu redor? Então, sucesso para mim passa por isso. E claro que, dentre isso, tem vários aspectos. É gostoso viajar com a família, é gostoso comer uma boa comida, mas não só para mim, né? Todo mundo deveria ter certa... Por isso que passa por amor, né? Então, o sucesso é muito mais amplo do que essa leitura pobre de um bom trabalho, de uma boa remuneração, de uma boa casa. Isso é muito pequeno para falar o que é sucesso. Né? Não, e ainda, eu costumo dizer assim, porque eu falo muito sobre a questão de empresas humanizadas, eu nunca vou me esquecer, acho que quando eu li o livro lá do Capitalismo Consciente, sei lá, acho que em 2015, 2016, e a gente confundiu muito, que é o que eu digo, a gente vive sempre em extremos. E eu digo assim, uma empresa humanizada, às vezes chega lá o CFO para falar comigo, não, mas a empresa tem que ser... E eu digo, humanizado não quer dizer que tu tem que ser uma mãe para a pessoa. Quer dizer que tem que dar qualidades, oportunidades para que a pessoa desenvolva bem. Que ela tenha prazer em trabalhar ali. Não significa que tu tem que pintar as paredes de amarelo, azul e botar puff. Não é sobre humanizar. Porque é que nem eu brinco assim, casa de mãe e pai.
É a casa dos teus pais, tem que obedecer a regra deles. Ou que nem meu pai dizia, tu não gostou da minha regra, tu vai lá e monta a tua casa e faz a tua casa. E humanidade, é o que eu digo para as pessoas, é isso, é que a empresa entenda que tu depende dos colaboradores. Uma vez um parceiro meu me disse exatamente isso. Não existe empresa de sucesso sem pessoas de sucesso por trás. Então, pensar na tua empresa é entender sobre cultura, sobre não aquela questão, não, vamos inovar. É que nem eu falo, sustentabilidade e inovação, para mim, são pautas transversais. Eu não preciso, cada vez mais eu vejo C-Levels já pegando a cadeira de inovação e sustentabilidade, que são temas que tu trabalha e as empresas vão precisar cada vez mais entender sobre isso. E a gente falar, não, uma empresa super inovadora, às vezes a gente conversa com o parceiro, daí, mas o fulano foi lá e errou, bom, deturpou, o cara já era, o cara não presta e não sei o quê. Então, que inovação que tu está fazendo? Porque inovação não é só de tech, melhorei minha máquina. Inovação é a forma de gestão, a forma que eu vejo, né? Tudo, é isso aí. Mas Wagner, você tocou mais uma vez em ponto relevante, que é o seguinte, o problema da leitura dos extremos. A gente vive momentos de leituras extremas. Isso é negativo. Quando a gente está falando de empresa humanizada, quando a gente está falando de sustentabilidade, cuidado com as pessoas, ninguém está dizendo que não vai ter pressão de resultado para atingir lucro, ninguém está dizendo que não vai ter desafio para buscar resultado. Uma coisa não elimina a outra, gente. Sabe assim? Quem trabalha comigo, Wagner, sabe, eu cobro resultado, tem meta, tem que buscar meta, tem que ser ativo, tem que ser proativo, tem que ser arrojado, tem que buscar o resultado, mas o resultado não é a qualquer custo. O resultado tem que ser responsável. Mas uma coisa não elimina a outra. Eu vou ser forte para ser responsável e vou ser forte para buscar o resultado. Então, essa leitura equivocada de que acha que a empresa humanizada é pintar parede, como você disse, está errado. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando em buscar, sim, a meta. Eu tenho uma meta, eu tenho que atingir essa meta do mês, do trimestre, do ano, mas uma coisa não está contra a outra, sabe, Wagner? E existe muito isso. Não, mas a empresa diz que é humanizada, mas tá justamente isso, me cobrando por isso. Não, mas a gente tem um objetivo em comum que é lá, e a gente tem um prazo para chegar lá. Então, assim, e é o que eu digo para o pessoal, ninguém aqui é criança, a gente é adulto. Então, assim, o fato de a gente se preocupar não significa que, às vezes, eu posso ser duro contigo ou tu comigo, e eu não estou querendo o teu mal, simplesmente, ou se tu teve um equívoco aqui, isso faz parte da jornada, e a minha função é te corrigir sobre esse equívoco que foi feito. Wagner, o pai responsável é aquele pai que corrige, que fala coisas fortes e duras quando precisam ser ditas. Aliás, dizer coisas certas e duras na hora que precisam ser ditas é amor. É isso. A gente está indo para o final, e antes de a gente chegar para as dinâmicas, eu quero saber sobre o futuro, assim, de gestão, que a gente já está falando nisso. Como tu acha que vai ser ali que os CEOs vão liderar, ou que quem vai estar à frente dessas grandes companhias vão liderar nas próximas décadas? É muito claro para mim que não existe volta mais sobre uma empresa que, de fato, tenha produtos, que tenha comprometimento com maior sustentabilidade nas suas soluções. Isso para mim é muito claro. Sabe aquela história, Wagner, de alguns anos atrás, algumas décadas, né? Utilização de cinto de segurança não era uma coisa comum. As pessoas passaram a utilizar cinto de segurança por quê? Porque elas se conscientizaram? Desculpa, não foi. Porque elas sentiram no bolso a importância de ter um cinto de segurança, porque senão ia ter que tomar uma multa super cara. Claro que depois houve uma percepção natural na evolução vou trazer gerações, né? Das gerações, percebendo que depois ela já nasceu aprendendo que tem que pôr o cinto, e porque tem que pôr, porque é seguro, e por vários motivos. Então, a evolução de utilização do cinto de segurança para as empresas, que eu vou fazer esse paralelo, que é a sustentabilidade, o cinto de segurança das empresas é um caminho sem volta. Todas as empresas estarão de cinto de segurança.
Porque senão o próprio consumidor final, que é essa geração mais nova que pede isso, não vai comprar seu produto. Então, se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque vai ter a dor de não ser escolhido pelo cliente que quer um produto mais sustentável. Então, eu vejo com muito bons olhos, e isso vai trazer uma evolução de um next step, Wagner, de que as pessoas, de fato, vão sempre pensar em construção de produtos mais sustentáveis. Essa é a minha visão muito positiva para o futuro. Muito massa. Agora a gente vai para os bate-pronto, que é muito mais pessoal do que corporativo, né? Na tua visão, o Brasil precisa... Só deixa eu pegar aqui a outra parte do papel, porque eu demorei para achar. O Brasil precisa mais de... Eu acho que o Brasil precisa de mais respeito para quem pensa diferente. Bah, que baita resposta. São os extremos que estão causando muitos problemas, e isso faz com que eu não respeite o outro. O fato do outro pensar diferente de mim não faz dele pior ou melhor do que eu. Faz ele diferente. Eu costumo dizer para vocês que às vezes a gente acha que só vale a minha verdade, ou a gente vai para um debate só para eu contrapor, eu não vou para aprender contigo. Né? Eu falo para as pessoas, cara, eu adoro estar errado. Eu digo, para chegar ali, tu me dizer assim, Wagner, eu não concordo. Só que o que eu digo para a galera, não vem dizer, eu não concordo só porque eu acho. Me dá dados, né? Eu sou um cara de dados. Pô, informação, me diz por que, não, eu não acho. Achar, eu acho um monte de coisa. Eu acho que o meu time é melhor que o do Internacional, mas isso aí é a minha visão. Agora eu quero dados porque tu acha isso que tu tá me dizendo. Você sabe quando a gente para de aprender? Quando a gente passa a enxergar só aquilo que a gente acha que é certo. Exato. Aí ferrou, cara. Aí a gente não evolui mais. Então, a partir do momento que não há respeito para quem pensa diferente, eu acho que isso é muito perigoso. Perfeito. Alguma indicação de livro, conteúdo que não precisa ser sobre sustentabilidade, ou que tu leu, que falou, cara, eu acho que todo mundo precisava saber sobre isso aqui, ou ler, ou documentários, não sei. Wagner, eu vou puxar aqui, aproveitar o podcast para recomendar meu livro. Olha, não sabia. O livro ele tem o tema de a interferência da qualidade de vida no processo de aprendizagem. A interferência da qualidade de vida no processo de aprendizagem. Se você googar aí o nome desse livro, ou o meu nome inteiro, Glauco Guimarães Ferreira, no Amazon da vida, já sai esse livro lá. Basicamente, ele trata sobre... a base dele é a minha tese do mestrado, que trata sobre o quanto, de fato, uma pessoa com melhor qualidade de vida, ela consegue aprender melhor. E quando eu falo em qualidade de vida, é um sentido amplo da palavra. Qualidade de vida aborda desde espiritualidade, qualidade de alimentação, qualidade de amor dentro do seu lar, qualidade de relacionamento. Isso tudo é qualidade de vida. Quanto melhor você tiver essa qualidade de vida, o seu processo de aprendizagem vai ser melhor. E eu concordo 100%. Eu costumo dizer para a galera ali, eu não vim de uma situação financeira abundante, né? É o que eu digo, eu sou da maioria do brasileiro, né? Só que eu vim de uma família que eu tive muito amor dentro de casa. Nunca podia, assim, eu lembro que tem um amigão que chegou a ser, foi padrinho do meu casamento, o José, que às vezes ele ia almoçar lá em casa e minha mãe dizia, olha, tem um bife para vocês dois, sabe? Mas, assim, nunca nos faltou carinho, eu quero fazer isso, e nunca faltou incentivo para fazer, né? Então, vai, meu filho, tu é o melhor, tu consegue. Sempre fez assim, pô, eu posso tudo. Se meu pai e minha mãe que estão me dizendo que eu posso, o que tu põe na cabeça de uma criança? Eu posso, eu consigo. E dentro de tudo isso, assim, eu tenho uns amigos meus que falam, cara, tu viu de onde tu veio, a galera toda que tu conhece? E é justamente disso, de ter dentro de casa uma situação que meu pai sempre falou assim, ele investia muito em questão de estudo também pra gente, de educação. Ele falou, não vou deixar, de repente, para vocês herança, como de fato não deixou, mas ele falou, vou deixar uma coisa que ninguém nunca vai poder roubar de vocês, que é conhecimento. Então, muito bom. E aí, só para corroborar o que você está dizendo, que exatamente, eu concordo 100% com isso, e vou ler o livro também. Eu fui muito inspirado em um psicólogo chamado Vygotsky, russo, que ele contrapôs Freud em uma série de questões da psicologia, que ele trouxe essa evolução da percepção da interferência do próximo sobre a minha formação,
o quanto eu posso me tornar uma pessoa mais firme, mais segura, dependendo do quanto eu sou alimentado positivamente, emocionalmente. Então, eu super recomendo, porque me inspirou bastante, Vygotsky, que me fez escrever esse livro. Boa. Agora, 3 situações, assim, ligado ao teu passado, presente e futuro. O que teve alguma situação muito marcante, seja negativa ou positiva, do teu passado, que tu carrega até hoje, seja como aprendizado ou como tu ressignificou? Eu não tenho nada especificamente que me venha à cabeça do meu passado que tenha me marcado, mas eu posso dizer que não uma, várias, a verdade é essa, né? Ao invés de te mencionar uma, eu traria um conceito um pouco mais amplo, Wagner. As escolhas que a gente faz, elas seguramente trarão consequências em algum momento da vida. Então, por isso que eu digo o seguinte: seja sábio a cada escolha que você faz hoje, porque seguramente ela vai trazer uma consequência no futuro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: tu pode ignorar a realidade, mas você jamais poderá ignorar a consequência de ter ignorado a realidade. É assim. A natureza fala a mesma coisa, né, Wagner? Exatamente. Presente, o que mais tem te inspirado? O que mais me inspira passa pelo que você também disse lá no início na sua fala, né? Eu acho que agir de modo a ser inspiração na vida de outras pessoas, sabe? Fazer o bem ao próximo, mas ao próximo seja lá quem for. Não é o próximo tão próximo. O próximo distante também é próximo. Não tratar de maneira desigual as pessoas, né? Sempre com respeito. Então, é agir de modo a ser inspiração na vida das pessoas e fazer o bem ao próximo. Eu acho que esse é o que realmente me inspira, sabe, Wagner? Muito bom. Futuro. O que tem te motivado para o futuro? Eu acho que o que me motiva para o futuro é, de fato, construir uma sociedade mais responsável. Mas passa pelo hoje para que esse futuro aconteça, né? Então, colher frutos de encontrar um mundo com maior amor, mas, como eu disse, para isso a gente tem que fazer boas escolhas hoje. Muito bom. Agora, tem a parte final, que é: tu responde a pergunta de um convidado e deixa uma para o próximo convidado ou convidado, que tu não sabe qual é, nem cargo, que ela vai ter que responder. Aqui, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. A pergunta que tem para ti é: qual é a diferença que você quer ser no mundo? Uau! Muito bom. Eu falo que o pessoal ultimamente anda muito filósofo por aqui. Muito bom. É ampla a pergunta, né? Vem tanta coisa na cabeça, Wagner. Mas eu acho que a diferença que eu quero ser no mundo é as pessoas aprenderem a se respeitar. E eu agir de uma forma que todas aquelas pessoas que passaram pela minha vida olhem e falam: puxa, aprendi o quão é importante respeitar o próximo, independente de como ele seja. Eu acho que passa por aí, sabe, Wagner? Respeito e amor, eu acho que são as duas grandes palavras. E, por fim, qual a tua pergunta que tu deixa? Eu preparei uma pergunta aqui que eu vou deixar a pessoa bem aí, complicada, viu? Mas olha só: como acelerar o processo de conscientização das empresas em, de fato, escolherem produtos mais sustentáveis, não por uma mera construção de imagem, mas sim por uma questão de sobrevivência? Baita pergunta. Depois eu te mando ela escrita aí, que ela ficou meio grande, né? Tá, se tu quiser, então, eu estava anotando, mas se tu quiser, depois tu me manda ela. Excelente, cara. Excelente. Que aula. Eu costumo dizer para a galera que o meu maior acerto de negócios, e eu não achava que esse negócio, foi o podcast. Porque eu fiz quando eu estava no setor de energia, fiz em paralelo ele, porque eu queria aprender mais sobre sustentabilidade, eu queria trazer a realidade para o Brasil. Nunca cogitei de ser um influencer da sustentabilidade, ser convidado para eventos que nem as coisas vieram a acontecer. E isso me deu a oportunidade de aprender com muita gente, de conhecer muita gente legal, de entender o propósito. Na época do setor de energia, a gente trouxe investidores, parceiros. Hoje,
A gente tem membro do conselho que escutava o podcast fora do Brasil, que se tornou parceiro, assim, a gente... então, assim, acaba sendo uma cadeia do bem, a galera com um senso de give back, e hoje foi, para mim, particularmente, foi um baita aprendizado, Glauco. Aprendi muito aqui contigo, e quero te agradecer por esse tempo, para a gente ter conversado, aprender um pouco mais sobre como é que vocês da Epson têm se posicionado, deixar as portas abertas para Conversas Sustentáveis, se vocês quiserem ser parceiro também dentro do lado do Conversas Sustentáveis, e que tu deixe uma mensagem final, como a galera te encontra, quem quiser bater um papo, aí fica a teu critério. Wagner, eu que agradeço, para mim é um super prazer poder conversar de coisas que eu gosto, que me fazem bem, e a mensagem que fica para tudo, espero que tenha feito bem também para todos, né? Uma conversa gostosa, uma conversa leve, uma conversa real, né? Uma conversa sonhadora, mas ao mesmo tempo pé no chão, uma conversa sustentável, uma geradora de lucro, e espero que todos se desafiem a encontrar formas sustentáveis de trazer lucro para as empresas e aprenderem a amar mais e respeitar mais a todos, né? Muito bom. E, pessoal, nos vemos, né, na próxima semana com um novo episódio. Quem não está caindo de paraquedas no primeiro episódio, pode me seguir lá no Insta, @WSLopes, no Facebook, no Insta do Conversas Sustentáveis, no YouTube, no Spotify, é tudo Conversas Sustentáveis, não tem como errar. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado e até lá!